Olá, crianças lindas! Gente, é o seguinte, hoje eu vou falar do equilíbrio iônico da água. Na verdade, a gente vai estudar pH e pOH, né? Então, para que você entenda pH e pOH, nós temos que falar do equilíbrio iônico da água. Bom, primeira coisa, né? O equilíbrio iônico da água. Como assim? A água auto-ioniza. A água sofre auto-ionização. Ela se quebra em H+, e OH-. Ai, meu Deus do céu! Só que isso acontece muito pouco. A água é um eletrólito fraquíssimo, fraquésimo. O que significa isso? Né? De muitas moléculas de água que eu tenho, pouquíssimas se quebram em H+, e OH-. Mas acontece. Então, eu posso falar que uma água, né, reage com a outra água, formando H3 ou mais e íons OH-. Só que a gente simplifica, né? Então, a água se quebra em H+, e OH-. Então, se algum dia alguém perguntar para você assim, ó, a água se quebra, a água ioniza. Sim, só que é muito pouco. Muito pouco. Mas ela se auto-ioniza sim em íons H+, e íons OH-, né? É meio lógico, né, moçada? Porque, afinal de contas, a água é uma molécula extremamente polar, né? Então, eu tenho a molécula de água. Uma molécula de água vai atrair fortemente a outra molécula de água através das ligações hidrogênio aqui, né? Então, nesse momento, algumas moléculas acabam tendo essa quebra aqui, né? Essa quebra formando os íons OH- e os íons H3O+, né? Que a gente simplifica por íons H+. Então, a água auto-ioniza? Sim, pouco, pouquíssimo. Meu Deus, como é pouco, mas ioniza. Bom, pensando isso, falando isso, né, viu-se experimentalmente, isso é muito importante, experimentalmente, que 1 litro de água a 25 graus Celsius, apenas 10 a menos 7 mols de moléculas de água se quebram, ionizam em H+, e OH-. Isso é extremamente importante você entender. Então, o que acontece? A cada 1 litro de água, né, a 25 graus Celsius, somente 10 a menos 7 mols de moléculas sofrem ionização. Ó, Gabiru, isso é mudar a temperatura. Aí muda esse valor, né, meus amores? Então preste atenção. Para você entender, a gente vai fazer o seguinte, olha só. A massa molar da água é 18 gramas por mol. Eu sei que muitos e muitas decoram isso. Não precisa, mas decoram, né? E a densidade da água a 25 graus Celsius é 1 grama por centímetro cúbico, ou seja, 1 grama por ml. Tá. Então vamos usar esses dados. Se eu pegar 1000 centímetros cúbicos, ou seja, 1000 ml, eu tenho 1 litro. Você fala, você tem 1 litro. Boa. Então, se eu pegar 1 litro de água, eu tenho 1000 gramas. Você fala, lógico, né, gente? 1 litro, 1000 gramas, ou seja, 1 litro, 1 quilo de água. Boa. 18 gramas é 1 mol de água. Se eu pegar 1000 gramas, ou seja, 1 quilo, que é 1 litro de água, eu tenho quanto de água em mols? Aproximadamente 55,56 mols de moléculas de água. Veja bem, de a cada 1 litro, que é basicamente 55,56 mols de moléculas de água, vocês estão vendo isso. Dessa quantidade, só 10 a menos 7 mols se quebram em H+, e OH-. Vocês estão acompanhando? Vocês estão acompanhando comigo? Então presta atenção em mim. No início, vamos supor uma situação hipotética. Eu tenho 55,56 mols de água para cada 1 litro. Então eu poderia falar que a concentração aqui é de 55,56 mols por litro. Vamos supor aqui uma situação extremamente hipotética, que eu tenho água e ainda ela não sofreu a auto-ionização. Eu sei que não existe isso, mas vamos pensar, tá? E aí, quanto que ioniza? 10 a menos 7. Tá, ali eu não ponho nada, ali eu não ponho nada, ali eu não ponho nada. Quanto de H+ eu vou formar? Ó, pela estequiometria, a cada uma molécula de água, quando se quebra, ela dá origem a um H+ e um OH-. Ou seja, cada 1 mol de água, quando se quebra, essa é a proporção, dá origem a 1 mol de H+ e 1 mol de OH-. Ou seja, veja bem, se eu sei que 10 a menos 7 mols de moléculas de água ionizam, por quê? De onde você tirou esse 10 a menos 7? É um dado experimental. Então, se 10 a menos 7 mols de moléculas de água ionizam, quanto de H+ eu vou formar? 10 a menos 7 mols de H+. E de OH-? Pela lógica, 10 a menos 7 também. Até aqui, beleza, moçada? Tranquilo? Você fala, beleza, Gabi. Então vamos fazer o seguinte: 55,56 mols
menos 10 a menos 7. Pega a calculadora, faça a conta. Vai, faz a conta aí pro gato. Pega a calculadora. Quanto dá? Ah, meus amigos, ah, meus amores, ah, minhas crianças lindas, vai dar um número extremamente próximo de 55,56. Então, basicamente, eu vejo que o valor que eu tenho aqui é igual ao que eu tinha no início. Pô, fazer 55,56 menos 10 a menos 7. Aí é brincadeira, né? Bom, e quanto que eu tenho de H+? 10 a menos 7, de OH menos 10 a menos 7. Repare. Se eu for calcular a concentração de tudo isso, é número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. Eu não tenho uma solução, eu tenho água. Mas mesmo assim eu vou calcular a concentração. Concentração de H+, 10 a menos 7 por litro. Né? Então, 10 a menos 7 mols por litro. Concentração de H+, calculei. Concentração de OH-, 10 a menos 7 mols para cada litro, ou seja, 10 a menos 7 mols por litro. Então, eu tenho a concentração de H+, a concentração de OH-. E se eu fosse calcular a concentração da água, você vê que basicamente no início e no fim, ou seja, ela é basicamente igual. O que eu quero dizer com isso? Que olhem só que legal, eu tenho as concentrações. A concentração da água, ela é o quê? Constante. O que ela é que eu não escutei? Constante. Então, a concentração da água é constante. Ah, professor, mas ela ioniza. Mas é tão pouco, né, que a gente vai considerar que a concentração do início e no fim é constante. Se você pegar o KC disso, seria H+ vezes OH- no equilíbrio, dividido pela concentração da água. Só que como a concentração da água é constante, eu vou passar multiplicando. Quando eu passo multiplicando, eu vou ter o quê? Eu vou ter nesse exato instante, reparem, a multiplicação de duas constantes. Então, eu consigo chegar aqui no meu famoso KW. KW é a constante de ionização da água. KW, W vem do quê? De Wasser, em água em alemão, né? Porque essa não deve ser a pronúncia correta, né? Mas esse W vem de Wasser, que é a água em alemão. Então, o KW da água vai ser a concentração de H+ vezes OH-. Essa é a constante de ionização da água. A constante de ionização da água vai ser sempre calculada vezes a concentração de H+ vezes a concentração de OH-. Agora vem a parte mais Master, Blaster, Advanced, Plus importante. Reparem só. A água a 25 graus Celsius, quanto que tem de H+ e de OH-? Qual é a concentração de H+ e de OH- na água a 25 graus Celsius? 10 a menos 7 de cada. Então, se eu faço 10 a menos 7 vezes 10 a menos 7, eu chego que o KW da água sempre a 25 graus Celsius, ou seja, a constante de ionização da água, a 25 graus Celsius é 10 elevado a menos 14. O KW é 10 a menos 14. Agora, é muito importante. No ensino médio, a gente trabalha a 25 graus. Se eu mudar a temperatura, o KW muda. Se eu mudar a temperatura, o KW muda. Por quê? Gente, isso aqui até me arrepia. Olha só, a autoionização da água é um processo endotérmico. O que significa isso? Quanto mais quente a água está, mais ela ioniza. Um dia eu falei isso, me perguntaram, então ela fica mais ácida ou mais básica? Não, ela continua neutra, porque a quantidade de H+ e de OH- continua o mesmo, só que aumentou comparativamente a 25 graus. Então, se eu pegar água a 50 graus, eu tenho mais íons H+ e mais íons OH-. Comparando quando eu tenho água a 25 graus. Mas a 50 graus, ou qualquer temperatura, a água pura, a quantidade de H+ e OH- é o mesmo. Então, a água continua sendo neutra. Então, isso eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês não precisam decorar esse exemplo, só para vocês entenderem. Experimentalmente, verifica-se que a água, 1 litro de água a 50 graus, quanto que ioniza? 2,345 vezes 10 a menos 7 mols de moléculas de água sofrem ionização. Com isso, lógico que o KW se altera. É meio lógico. Você quer ver? Eu tenho 55,56 mols de moléculas de água por litro. Tá, vamos supor que não tenha nada de H+ ou OH-. Tá.
a 50 graus, isso a 50 graus. Você não precisa saber a 50 graus, só para você entender. A 50 graus ioniza quanto? 2,345 vezes 10 a menos 7. Você vê que é mais do que a 25 graus, que a 25 graus era 1 vezes 10 a menos 7. Então, nesse exato momento, quanto que eu tenho de H+? 2,345 vezes 10 a menos 7, que é 1 mol para 1 mol. E de OH- também. Ou seja, a concentração da água, de novo, praticamente não mudou. Mas olha as concentrações de H+ e OH- no equilíbrio. Aumentaram, aumentaram. E Kw, olha só, concentração da água não muda. Concentração da água praticamente é a mesma. O que acontece? Kw, de novo, vai ser o quê? H+ vezes OH-. Você fala, e daí? Só que agora está a 50 graus. Pegue aqui a concentração de H+ e multiplique pela concentração de OH-. Quanto que dá isso? Basicamente 5,5. 5,499 vezes 10 a menos 14. 5,5, né, aproximando, vezes 10 a menos 14. Ou seja, eu tenho aqui o Kw da água a 50 graus. Então, o Kw da água valendo 1 vezes 10 a menos 14 é a 25 graus Celsius. Beleza? Isso daí é muito importante você entender. Isso daqui é demais de importante. Por isso que nos vestibulares ele coloca 25 graus e tal. E quando ele muda a temperatura, ele avisa, então aqui a água está a 50 graus, está a 60 graus. Aí ele faz alguma pergunta tipo assim, ficou mais ácido, ficou mais básica, continua neutro. Você fala, vai continuar neutro. Se a água for pura, ela continua neutra, né? Eu sei que a concentração de H+ e de OH- aumentaram comparando com a água a 25 graus, mas as concentrações de H+ e OH- na água são as mesmas. Então, aqui eu mostrei para vocês que quanto mais quente a água está, mais ela ioniza. Mas o foco da aula é você lembrar que o Kw, ou seja, a constante de ionização da água a 25 graus, é 10 elevado a menos 14, que eu acabei de provar isso para vocês. Bom, falado tudo isso, eu vou fazer o estudo das soluções. Como assim, Gabi? Presta atenção. Se eu pegar água pura ou uma solução dita neutra, né? O que significa uma solução dita neutra? Se eu pegar, vamos lá, água a 25 graus Celsius. Se eu pegar água a 25 graus, vamos lá, vai todo mundo comigo. Qual é a concentração de H+? 10 a menos 7. E a de OH-? 10 a menos 7. Ou seja, você sabe que a concentração de H+ e OH- é 10 a menos 7. Trocando em miúdos, a concentração de H+ e OH- são o quê? Iguais. Se elas são iguais, eu tenho que a solução ela é neutra, a água pura tem que a concentração de H+ e a concentração de OH- são exatamente o quê? Iguais. Isso significa que é neutro, não é nem ácido nem básico. Isso é neutro. A água pura é neutra, tá bom? Bom, falado isso, presta atenção, hein? Presta atenção. Nós vamos pensar numa solução ácida. O que é uma solução ácida? Eu joguei um ácido. Boa, tá. Mas quando eu jogo um ácido, o que acontece? Vamos pensar devagar, hein? Vamos pensar devagar. Se você pegar água pura a 25 graus, eu tenho 10 a menos 7 de H+ e 10 a menos 7 de OH-. Você fala, de novo? Só que aí eu jogo um ácido qualquer lá dentro, um ácido HX. O que é HX? HCl, gente, HBr, qualquer ácido, tá? Quando eu jogo o ácido aqui dentro, o ácido ioniza. Tanto faz se o ácido é forte ou fraco, ele ioniza sempre. Se o ácido é forte, ioniza muito, se o ácido é fraco, ioniza pouco, mas ioniza. Então eu vou ter H+ e X-. Meus amores, eu tinha H+ e OH- da água. Eu fui lá e coloquei um ácido. O que aconteceu? Aumentou a concentração de H+. É verdade, aumentou a concentração de H+ no meio. Tá, se aumentou a concentração de H+, o Kw da água muda? Entenderam a pergunta? Não! Porque o Kw só muda com a temperatura. O Kw continua 10 a menos 14. Eu aumentei a concentração de H+. Quando eu aumento a concentração de H+, sei lá, vai para 10 a menos 3, 10 a menos 4, sei lá. Esse equilíbrio faz o quê? Desloca para a esquerda. Porque esse A+ que eu coloquei de H+ vai reagir com esse pouquinho de OH- voltando a ser água. Reage para a esquerda. Trocando em miúdos. Quando eu aumento a concentração de H+, o que acontece com a concentração de OH-? Ela diminui. Por quê? Esse A+ que eu joguei não é todo A+. Uma pequena parte dos íons H+. A+, até é engraçado falar isso, né?
reagirão com esse potito de OH- que a água me gera. E assim eu vou diminuir ainda mais a concentração de OH-. Então uma solução ácida é quando os íons H+, eles vão ter uma concentração maior que 10⁻⁷ e os íons OH- vão ter uma concentração menor que 10⁻⁷. Trocando em miúdos, toda solução ácida, os íons H+ têm maior concentração do que os íons OH-. Isso é uma solução ácida. Toda solução ácida é quando os íons H+ têm maior concentração do que os íons OH-. E você lembra que quando você tem isso, a concentração de H+ vai ser maior que 10⁻⁷ e a concentração de OH- vai ser o quê? Menor que 10⁻⁷. Tudo bem? Isso é uma solução ácida. Você fala, beleza, fácil, extremamente fácil. Tá, só que olha só que legal. O que é uma solução básica, uma solução básica, né? Bom, eu tenho água a 25 graus Celsius, fala de novo. Eu tenho 10⁻⁷ de H+, e 10⁻⁷ de íons OH-. Tá? Vamos supor que eu faça a adição de uma base MOH. MOH, que base é essa? Uma base qualquer, moçada. Sei lá, NaOH, KOH, tanto faz. Bom, isso quando cai em água fica M+, né? Íons OH-. Bom, e eu tenho lá a água. Já tinha H+ e OH-. Tá? Vamos devagar, hein? Vamos devagar. Joguei a base, o que aconteceu? Eu aumentei a concentração de íons OH-. Eu aumento a concentração de íons OH-. Então, uma pequeníssima parte dos íons OH- que vieram da base vão reagir com esse pouquinho de H+ que eu tenho e deslocar esse equilíbrio para minha esquerda, para minha esquerda, para minha esquerda. Ou seja, né, eu vou diminuir a concentração de H+ no meio e a concentração de OH- vai superar a de H+, ou seja, a solução vai ficar básica. Pensando isso em termos de KW. KW é H+ vezes OH-. Se a concentração de OH- aumentou, e KW não muda, porque a única coisa que muda KW é a temperatura. Então, o que vai acontecer com a concentração de H+? Vai diminuir. Então, uma solução que é considerada básica, a concentração de H+ é menor que 10⁻⁷. E a concentração de OH- é maior que 10⁻⁷. Então, toda solução básica, a concentração de íons OH-, íons hidróxido, superam a concentração de H+. Tá? A concentração de OH- é maior que a de H+. Lembrando que toda solução básica, a concentração de OH- é maior que 10⁻⁷ e a de H+ é menor que 10⁻⁷.